seguinte, Senhor. Pai, eu me submeto à Tua vontade, ao Teu querer neste lugar. Eu não sou maior do que ninguém, Senhor. Eu sou apenas um ser humano comum. Eu estava vivendo minha vida usando drogas, Pai. E a Tua glória me atraiu, a Tua presença me atraiu. Antes de eu Te amar, o Senhor já me amava. Foi o Senhor que nos encontrou. Não fomos nós que Te encontramos, mas foi o Senhor que nos encontrou quando a gente estava vivendo a nossa vida, depressivos, bêbados, se prostituindo, perdidos nas trevas, na escuridão. O Senhor que nos atraiu a este lugar, o Senhor nos atraiu à Tua presença, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Não foi pelas nossas forças, ou pelo nosso conhecimento, ou pelas nossas ações, ou pelas nossas habilidades, não. Foi pela Tua graça, foi pela Tua presença, foi pelo Teu amor, foi pela Tua misericórdia, foi pelo Teu poder, foi pelo Teu Espírito, foi pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Foi o Teu Filho que nos trouxe até aqui. Passamos momentos difíceis na terra, dores, desamparo, aflições, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Percas, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Não somos dignos da salvação, não somos dignos da eternidade, pelo contrário, somos merecedores da morte, da eternidade da morte. Mas o Senhor teve tanta misericórdia, que nos tirou do ambiente de morte e nos inseriu no ambiente de vida. Hey, hey. Eu Te amo, Jesus. Você é o ser mais importante da minha vida. Não existe ninguém como Você, não existe outro como Tu, Jesus. Você é a razão do meu ar, do meu viver, do meu respirar, do meu agir. Eu estou aqui, Pai, não como pregador, eu estou aqui como adorador, porque Você é minha razão. Você é minha razão, Jesus. Tudo que eu faço, toda movimentação, é para Teu prazer, é para Teu prazer. Eu estou aqui mais uma vez nessa noite para o Teu prazer, Senhor. Porque eu sou um homem falho, limitado, fraco. Eu não sou nada, mas Você é tudo. Nós não podemos, mas Você pode. Nós somos fracos, mas Você é forte. Não temos nada, mas Você tem tudo. Somos limitados, mas para Você não há limites. Sabe, queridos, hoje eu estou com uma mensagem aqui. O pastor Gilberto passou mal, o pastor Cristo também passou mal. O Rafa tinha alguns compromissos. Eu falei, sobrou, é eu mesmo. E eu tenho uma mensagem há muitos anos que eu tenho ela, que a maioria das mensagens que eu prego, no mínimo eu procuro depois de 6 meses pregar ela. Eu não gosto de pregar uma mensagem em cima da hora, porque eu não prego qualquer coisa. Eu gosto de ter um tempo com a mensagem, viver ela, experimentar, sofrer pela revelação. E eu estou com essa mensagem me chamou muita atenção. E eu quero falar sobre o valor da presença de Jesus. Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Não, irmão, 12. A folha foi para o outro lado aqui. Vamos começar pelo 12, depois nós vai pelo 10. Lucas capítulo 12, versículo 1, vamos lá? Glória a Deus. Irmãos, tem uma coisa que eu amo falar de Jesus, hein, da sua presença. Eu começo a chorar, sorrir, eu não me aguento. Aleluia, vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia,
aonde estava Lázaro, que tinha falecido, ao qual Jesus ressuscitou dos mortos. A história de Lázaro que Jesus ressuscitou está um capítulo antes, no capítulo 11, tá? Continuando no versículo 2. Fizeram, pois, ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam na mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito valor, ou um preço muito alto em outras traduções, ungiu os pés de Jesus e enxugou seus pés com seus cabelos, e encheu o cheiro daquela casa com unguento. Então um dos discípulos, chamado Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de trair Jesus, disse: por que não vendeu um unguento de 300 dinheiro? Por que esse desperdício? Por que não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha uma bolsa, ele tirava dali tudo que colocavam ali, outras traduções que lançavam ali. Disse, pois, Jesus a ele: deixe-a, para esse dia ela preparou, ela guardou isto, para minha sepultura. Versículo 8: porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre têm. Vamos agora em Lucas capítulo 10, um pouquinho antes. Eu li errado, irmãos. É João 12. Eu estou lendo. Eu fui pelo. Tá certo. Gente, vocês acompanham a leitura de João 12 aqui? Eu li errado aqui, tá? Amém? Lucas, João, é tudo um apóstolo aqui. João capítulo 12 que eu acabei de ler, tá, irmãos? Então grava aí João capítulo 12. Eu acabei de ler. Vamos agora em Lucas capítulo 10. Amém? Perdão, tá, queridos? Eu sou elétrico mesmo, assim mesmo as coisas. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos lá? Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, ao qual estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Aproximou-se de Jesus Marta e disse: não importa que a minha irmã me deixe servir só? Fala para ela me ajudar. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, presta atenção na leitura, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que dela não será tirada. Queridos, antes de eu entrar aqui vamos começar pelo personagem Maria, depois a gente vai para Davi, a gente vai para Moisés e aí vai. Queridos, quando Jesus fala com Marta, ela estava ansiosa e afadigada. A palavra afadigada, ela vem do cansaço, uma pessoa cansada. E quando mistura o cansaço com a ansiedade, ela estava aflita. Isso gera aflição. O pastor Carlos vai falar melhor do que eu, né, nessa área. Mas nesse momento, Jesus estava sendo psicólogo para Marta. A palavra que Jesus direciona a Marta é uma palavra de psicologia, de um direcionamento, porque a mente de Marta estava totalmente, além de estar cansada, estava com problema de ansiedade, ela estava aflita, por isso que ela estava preocupada com muitas coisas. Ela não estava só preocupada em ser uma boa anfitriã, ou receber bem Jesus em sua casa, ela estava preocupada com muitas coisas da sua vida, e por isso que Jesus fala: Marta, Marta, você está ansiosa, você está muito ansiosa, Marta, porque a ansiedade é excesso de futuro. Toda vez que nós estamos ansiosos, é porque nós estamos pensando no depois, não no ontem, mas no depois, porque a ansiedade é excesso de futuro. Amém? E o que me chama a atenção nesses dois textos, o que chamou a atenção de Maria? Porque a atitude de Maria foi uma atitude de não uma pessoa comum. Jesus passou por a vida de muitas pessoas, Jesus entrou em muitas casas, mas teve pessoas que derramaram todo o seu coração diante de Cristo. Eu fico imaginando naquela mesa, no João capítulo 12, onde nós lemos, naquela ceia, Jesus estava na casa de Lázaro, depois que Jesus ressuscitou Lázaro.
Ele estava naquela mesa. Aquela mulher pega aquele perfume que valia 300 moedas. Naquela época, aquele perfume valia um ano de trabalho braçal, para você ter noção. O nardo era um perfume precioso naquela época, e ele era só usado em ocasiões especiais. Então, quando ela derramou aquele perfume, aquele nardo nos pés de Jesus, ela derramou ali um ano de salário de mão pesada, de obra pesada. Você tem noção? Imagina você pegar, ver uma pessoa derramando algo que tem um ano de salário. O que essa mulher viu? O que chamou a atenção dela? Porque ela teve essa atitude radical. O que ela viu naquele momento que ninguém daquela mesa conseguia ver? O que ela viu em Jesus, que Lázaro não viu, que Marta não viu, que os seus discípulos não tinham visto naquele momento? O que aconteceu com essa mulher? Hoje eu quero tocar muito nesse assunto. Ela viu o valor da presença de Jesus. Ela viu que Jesus não era qualquer um. Ela tratou Jesus como fosse um rei, como fosse tudo para ela. Ela pegou aquele perfume, ela não se importou com o que ia pensar dela, ela não se importou que as pessoas iam falar dela. Ela teve um encontro tão extraordinário com Jesus, que ela precisava lançar o coração, lançar a vida dela de uma maneira radical. Marta, ela aprendeu a amar o coração de Jesus através do ensinamento. Quando ela senta aos pés de Jesus em Lucas capítulo 10, ela começa a ouvir as palavras de Jesus, e ela começa a se apaixonar pela sua doutrina, ela começa a se apaixonar pela sua mensagem, ela começa a se apaixonar por tudo que Jesus estava representando, pela maneira dele viver. Ele era um homem diferente, ele não era qualquer um, ele não era qualquer pessoa. Ela olhava: esse homem não é qualquer um, esse homem não é qualquer pessoa, esse é um rei, ele é diferente, ele fala diferente, ele tem uma unção diferente, ele tem um coração diferente, ele tem uma movimentação diferente. Nós vivemos uma geração que fala tanto de valores e valor. Todos nós, queridos, todos nós, ninguém se ausenta disso, todos nós temos algo de valor em nossa vida, seja sentimental ou de preço. Quando você olha assim, você talvez tenha um carro, uma casa, uma roupa, fala: eu paguei caro nisso, eu paguei caro naquilo. Ou você tem algo sentimental que tem um valor na sua vida, que você ganhou do pai, da namorada, do irmão, da noiva, de quem for. Todos nós temos algum objeto de valor que você guarda com todo carinho, porque aquilo tem valor para você. E quando você tem algo que tem valor, você guarda debaixo de 7 chaves, 8 chaves, 9 chaves, 10 chaves, porque aquilo é essencial para você, aquilo faz parte da tua história. E nós vivemos uma geração que fala tanto de valores e valor em coisas, em objetos. Mas essa noite Deus está falando: volte a valorizar a minha presença. Nós precisamos voltar àquele lugar aonde Jesus era o maior valor das nossas vidas. Aquela mulher, ela encontrou, porque, irmãos, você só pode dar algo de valor, derramar algo de valor, quando você encontra o maior valor. Quando você tem um encontro com Cristo verdadeiro, tudo aqui fora perde o seu valor. Tudo aqui fora perde o seu valor. E infelizmente nós se matamos para ter coisas. Nós damos a nossa vida para adquirir coisas, e nós achamos que essas coisas têm valor, mas na verdade essas coisas nunca teve valor. Nós trabalhamos tanto, que deixamos Deus de lado para buscar coisas que achamos que têm valor. Porque nós somos criados e ensinados a valorizar a terra, a valorizar coisas. Hoje as pessoas valorizam até cachorro mais do que o próprio Jesus, que criou o próprio cachorro. Nós caímos no pecado da desvalorização da presença. Aí nós entendemos porque tantas coisas acontecem na nossa vida, porque dá tudo errado na minha vida, porque você está buscando o tesouro errado, você está com o coração no lugar errado, você está com a sua vida direcionada no lugar errado, e Jesus está falando: volte a olhar para mim, volte a buscar a mim, volte à minha presença.
Arrependimento, a palavra arrependimento não significa avançar. A palavra arrependimento significa volte ao Senhor com todo o seu coração, com tudo que tu és. Volte. Não é tempo da igreja avançar, é tempo da igreja voltar aos princípios bíblicos, aos princípios e os padrões de Cristo, a ter a mente de Cristo, a voltar a se apaixonar pela presença, a voltar a não negociar a presença pelo pecado, a dizer: Senhor, tu é tudo para mim, nem que custe a minha vida, eu não te negociarei. Ela entendia que a presença de Jesus era algo magnífico. A presença de Jesus não era a presença de qualquer pessoa. O que me chama a atenção nessa narrativa é que ela não se importou com o preço do perfume, ou que iam dizer dela, mas ela derramou tudo em Cristo, e ainda enxugou com seus cabelos os seus pés. O que levou essa mulher a ver o que nós não conseguimos ver? O que levou essa mulher a ficar admirando a Jesus? Muitos de nós já perdemos a paixão pelo Evangelho faz muito tempo. Sabe o que é o problema? Que quando você vê uma pessoa que desviou, ela só desviou aqui dentro, não lá fora, porque perdeu a paixão, o amor por Jesus, e ela começou a negociar princípios e valores eternos. Talvez você não veja Jesus como você via antes. Talvez você não ama mais Ele como você amava antes. Talvez a sua oração agora é de 15 minutos, antigamente era de 3 horas. Quando você lia a Bíblia, você chorava, você viajava. Hoje nem a Bíblia mais pega para abrir para ler. O que aconteceu? Não tem nada errado com Jesus. Jesus continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje e para sempre será. Fomos nós que erramos a trajetória. Nós perdemos o alvo, porque nós queremos televisão nos 4K, queremos carro elétrico, queremos ter um bom salário, porque achamos que essas coisas que têm valor, que vale a pena sofrer por elas. Mas não foi as coisas que morreu por você lá na cruz, não foi as coisas que pagou a consequência pelo nosso pecado, não foi o nosso salário, o nosso carro, a nossa casa, o nosso celular, não foi o YouTube, o Twitter, não foi o Facebook, não foi o Instagram, foi Jesus Cristo. Sem like, sem curtida, sem compartilhamento, Ele estava lá na cruz, abandonado por tudo e por todos. Mas mesmo assim Ele decidiu morrer por mim e por você, porque para Ele você tem valor. Mas será que o mesmo valor Ele tem para você? Será que Jesus tem o mesmo valor para você? Porque para Ele você tem tanto valor que Ele deu a sua própria vida. Mas se você não consegue dar sua vida para Jesus, é porque Ele não tem valor para você. E quando você não entende o valor da presença de Deus, até a presença do diabo passa a ter valor na sua vida. E você valoriza mais as coisas das trevas do que da luz. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu estou ouvindo também, e ouvi anos isso. Mas está na hora da gente começar a olhar para o lugar certo, porque Jesus logo virá. Vamos valorizar realmente aquilo que tem valor. Uma geração que fala de valores e valor, mas não sabe o que é isso, não entende isso. Quando verdadeiramente nós não entendemos o valor da presença de Jesus, tudo o que temos, quando entendemos o valor da presença de Jesus, tudo que temos perde o seu valor. O maior erro de Judas foi não ter entendido o valor da presença de Jesus. Ele logo após o jantar em Betânia, ele negociou Jesus por 30 moedas de prata. Quando não entendemos o valor da presença, acaba negociando ela. Judas, o maior erro de Judas foi não ter entendido com quem ele estava andando. Judas estava andando com Jesus, com o Filho de Deus, com o Messias prometido, que os profetas falaram, que Moisés apontou, que Abraão apontou, que Gênesis apontou. O livro de Gênesis passa apontando Jesus para todo lado. Isaías, Jeremias,
Oséias, Zacarias, Elias, Eliseu, todos eles apontaram Jesus, apontaram ele como o ser mais magnífico e extraordinário. E Judas estava andando ao lado de Jesus, Judas estava caminhando com Jesus, e ele não entendeu, não compreendeu quem estava do lado dele, por isso ele negociou a amizade de Jesus, ele negociou a presença de Jesus por 30 moedas de pratas. E muitas vezes a gente lê as escrituras, nós falamos: eu não sou que nem Judas, eu não faço o que Judas fez. Querido, deixa eu dizer uma coisa: todo momento nós estamos negociando a presença, por uma necessidade momentânea, por uma necessidade física. Quando não temos entendimento da presença, ou com quem nós estamos andando, ou com quem nós estamos caminhando, nós negociamos Jesus a todo momento. O problema de Judas não foi a traição, foi a negociação, porque ele negociou a amizade de Jesus, ele negociou a presença de Jesus, que estava 3 anos com ele. E às vezes, por não entendermos a presença de Deus, o valor da presença de Deus, o diabo coloca armadilhas, pratos, coloca ofertas em nossa frente, e nós acabamos aceitando, dando de bandeja, assinando os contratos errados com o diabo, negociando a Jesus. Essa noite nós precisamos se arrepender urgentemente. A Bíblia diz que Esaú, ele era o filho primogênito de Jacó, de Isaac. Ele tinha o direito da sua primogenitura, o direito do filho mais velho. Jacó uma vez estava lá, fazendo um guisado vermelho, uma sopa. Ele chegou da caça, estava morrendo de fome. Irmãos, a bênção do filho mais velho era uma bênção eterna. A bênção de Deus é a bênção do pai. Ele negociou algo eterno. Por isso que quando você lê sobre a genealogia de Cristo, está lá Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, não era para ser Jacó, porque Jacó ele era mais novo do que Esaú. Esaú tinha o direito de filho mais velho de estar na genealogia de Cristo, mas por negociar, ele chegou morrendo de fome. Ei, me dá dessa sopa, Jacó, me vende a sua primogenitura. O que me serve isso se eu estou morrendo de fome? Ele negociou algo eterno por um prazer momentâneo. E sabe o que aconteceu? Ele foi riscado da linhagem de Cristo, porque negociou princípios e valores por uma necessidade carnal. E Jesus está te chamando para a oração. Jesus está te chamando para o quarto. Eu tenho que trabalhar, Jesus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meus deveres. Jesus está te chamando para ficar um pouco com Ele. Não, eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Tem uma passagem na Bíblia que fala que um rei manda chamar todo mundo para a festa. E quando ele pega aqueles servos, chama eles para a festa. E chegou naqueles servos: eu estou ocupado com o casamento, eu estou ocupado com meus cuidados com os bois. Aquele servo chega diante daquele rei e fala assim: olha, ele está tudo ocupado, os seus convidados, então vai para a rua, vai para a viela, pega todo mundo que você vê e tragam para cá. Porque, irmãos, muitos que foram convidados não vão estar no grande dia, porque estão ocupados, distraídos com outras coisas e não entendem o valor da presença. Não era para ser Jacó, era para ser Esaú, mas ele negociou um princípio eterno pelo um prazer momentâneo, pela uma necessidade, pela fome. Eu estou morrendo de fome. O que me serve Jesus Cristo nesse momento? Porque a promessa que Deus tinha para Abraão, a promessa era para que toda a família da terra seriam abençoada através da sua descendência. E Esaú não participou disso, e Jacó, que não tinha nada a ver com a história, ele participou, e até hoje é lembrado. Esaú é lembrado por Paulo como profano. Não seja como Esaú, aquele profano que negociou princípios e valores por causa de uma necessidade pessoal, uma necessidade egoísta, uma necessidade carnal, porque não entendeu o valor da presença de Deus, não entendeu o valor da glória de Deus, não entendeu o valor da eternidade de Deus.
existe uma eternidade para mim e para você, existe uma eternidade para nós. Não negocie a sua salvação, não negocie. Querido, o diabo veio para matar, roubar, destruir o quê? Carro, casa? Não, ele veio para matar, roubar, destruir tudo aquilo que é de Deus, matar a sua fé, roubar a tua salvação e destruir a obra de Deus na sua vida. Ei, o diabo não veio para matar, roubar, rasgar a sua roupa, o seu tênis, o seu dinheiro, não. Ele veio para roubar, matar e destruir aquilo que Deus está construindo em você. Abre comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Irmãos, que história é essa? Olha que história é essa, eu quero que você preste muita atenção. Rogou um fariseu dizendo: Senhor, janta em minha casa. Entrou Jesus na casa do fariseu e assentou à mesa. Eis que uma mulher daquela cidade era pecadora. Sabendo que Jesus estava à mesa do fariseu, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um coentro. Aí, de novo. E estando por trás aos seus pés, chorou muito. E começou a regar os seus pés com suas lágrimas. E enxugava com cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés. E ungia ele. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado Jesus falava consigo dizendo: se esse for profeta, saberá que essa mulher que lhe tocou é pecadora. Respondeu Jesus, disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse: pode falar, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 em dinheiro e o outro 50. E não tendo nenhum deles como pagar, perdoou os 2. Quem amou mais? Simão respondeu e disse: tenho para mim aquele que mais perdoou, ou significa aquele que mais devia. Ele disse: justamente, ou julgaste bem, em outras traduções. Voltando para a mulher, disse: Simão, vê essa mulher? Eu entrei em tua casa, não me deste água para os meus pés, mas essa mulher regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa mulher, desde que eu entrei, não para de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça, mas essa mulher ungiu o meu pé. Por isso te digo, muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, é porque pouco ama. Disse a ela: teus pecados estão perdoados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, ele não quer só que você convida para ele ir na sua casa, mas como você vai receber ele na sua casa? Esse homem fariseu, ele chegou e disse: mestre, vamos lá jantar em casa. Tratou Jesus como se fosse qualquer um. Tratou Jesus como se fosse qualquer pessoa. Não ungiu. Quando você ia na casa dos judeus naquela época, eles ungiam tua cabeça, eles lavavam o teu pé e ainda enxugava. Eles têm um costume de dar o ósculo santo, que é eles falam 3 beijos no rosto do homem, tá? É uma questão de respeito, um sinal de respeito. Significa: seja bem-vindo em minha casa, a minha casa é sua, você tem todo o direito nessa casa. E esse homem não fez nada disso. Mas uma mulher, uma pecadora, uma mulher que era discriminada, excluída da sociedade, uma mulher que ninguém se importava com ela, que julgavam ela, quando ela viu Jesus, ela olhou Jesus com um olhar diferente. Ela não viu Jesus como uma telespectadora, porque aquele homem, é nesse momento que a gente vê se a gente é joio ou é trigo, se a gente é um impostor ou um adorador. Esse homem fariseu, ele era um impostor, mas essa mulher é uma adoradora.
porque ele tratou Jesus como fosse qualquer um. Ele não praticou os princípios judaicos de receber com todo amor e carinho qualquer pessoa que entre em sua casa. Por quê? Ele levou Jesus só para, como um telespectador, uma oportunidade de querer algo de Jesus, de arrancar algo de Jesus. Ele não levou Jesus em sinal de respeito, de amor, de querer conhecer Jesus com todo o seu coração. Não, ele só queria se aproveitar de Jesus. Muitas vezes nós estamos assim, nós queremos só as bênçãos de Jesus, nós queremos só que Jesus faça um milagre na nossa vida, e não queremos se comprometer num relacionamento verdadeiro em adoração com Ele. Nós queremos muitas vezes só o que Ele pode oferecer. Nós queremos as suas mãos, nós queremos os seus milagres, nós queremos as suas bênçãos, nós queremos a sua vitória, mas não queremos renunciar a algumas coisas para viver um relacionamento, viver um tete-a-tete com Jesus. Essa mulher, quando viu Jesus, ela não olhou Jesus como qualquer pessoa, ela olhou e falou: ali está um rei. É como se Jesus dissesse: ei, você me tratou como qualquer um, mas essa me tratou como um rei. Ela me tratou como deve ser tratado, ela me tratou como eu devo ser tratado, porque eu não sou qualquer pessoa. Eis aqui o homem que Moisés falou, eis aqui o homem que Elias falou, eis aqui o homem que os profetas falaram. Muitas vezes a presença de Jesus passa pela nossa vida, nós não conseguimos entender, compreender o que está diante de nós, e nós perdemos a oportunidade de se lançar, de jogar nosso coração, de jogar nossa vida, de honrar Ele, de levantar o nome dEle, de exaltar o nome dEle, e começamos a murmurar, a reclamar de tudo, como se tudo fosse culpa de Jesus. Por quê? Porque nós queremos só as mãos, as bênçãos, um salário maior, aquilo melhor. Eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Não que isso seja errado, mas isso não é a prioridade, porque a prioridade é Jesus. Ele é a prioridade das nossas vidas. Ele tem que ser a prioridade em todas as esferas da nossa vida. Aquela mulher falou: ei, está diante de mim uma oportunidade. Eu posso ser pecador, eu posso ser o que for, mas aí está um homem que é santo. Por isso que quando, irmão, uma prostituta, um drogado, um traficante se converte, ele fica doido. Ele fica doido pela presença. Para ele não há limites para adorar a Deus, porque ele sabe o quanto ele foi amado. Por isso que Jesus falou: aquele que entendeu muito ama. Aquele que teve a dívida alta perdoada, esse entende o valor do que é ser amado. E você está aqui, você tinha uma dívida alta. Satanás queria cobrar até juros para você morar no inferno. E Jesus falou: ei, eu pago a dívida. Eu perdoo a dívida. Foi isso que aquele cara fez: eu perdoo a dívida de vocês. Eu perdoo o que vocês estão devendo para o diabo, eu perdoo. Sabe como que ele foi perdoar? Eu dou meu sangue. Vocês não vão precisar dar o sangue de vocês. Vocês não vão precisar dar a alma de vocês para Ele. Vocês não vão precisar sofrer eternamente com Ele, porque eu pago a dívida. Eu pago a dívida. Eu risco, eu lanço no mar do esquecimento todo pecado. Existe um lugar chamado mar do esquecimento. Se você confessar seu pecado, porque pecado tem nome, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar, e seus pecados é lançado no mar do esquecimento. Daquele momento em diante, Jesus, Ele não lembra mais dos seus pecados, e você vai e não peques mais, para que nenhum mal maior te suceda. É assim que é andar com Deus. Todos nós pecamos, falhamos, todos nós tínhamos uma dívida eterna com o diabo, mas Jesus veio, rasgou essa dívida eterna com o diabo, pagou o preço na cruz, e hoje nós somos devedores dele. Nós estamos diante dele, e é para ele que nós devemos a nossa vida. Porque a Bíblia diz que todos estavam condenados à perdição, todos estavam condenados à morte, todos estavam condenados às trevas, mas então apareceu Jesus e pagou, rasgou toda dívida que nós tínhamos. E era isso que Jesus estava ensinando aquele homem. Ei, ela entendeu o valor do perdão. Ela entendeu que está diante dela não é qualquer um. É um ser que pode perdoar, amar. Não importa o pecado que você praticou, mas se você se arrepender verdadeiramente, Ele te perdoa. Desde que você entenda o valor da presença, desde que você entenda quem está diante de você. Jesus está diante de você hoje. Pastor, eu estou cheio de problema.
Quando você entra na nuvem de glória, os problemas ficam lá fora. Quando você entra na nuvem de glória, a segunda-feira fica lá fora. O talão de luz, de água fica lá fora. E quando você entra lá dentro, você começa a sentir algo que te dá força para vencer. E ele começa a falar: você consegue, filho. Jesus disse que você não ia ter problema. Ele sempre falou: eu estarei com vocês nos problemas. Eu estarei com vocês em todos os momentos. O Espírito de Deus está com você a todo momento. Como você está recebendo Jesus em sua casa? Que valor ele tem para você? Olha o que diz em Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está seu coração? Mateus capítulo 13, versículo 34 vai falar que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no terreno. E ele vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno por causa do tesouro que estava lá. Porque ele encontrou algo de tão valor que tudo que ele tinha não tinha mais valor. Ele encontrou um tesouro tão grandioso, tão extraordinário, que ele deu realmente tudo, literalmente tudo que ele tinha para ter aquele tesouro. Porque aquele tesouro não era qualquer coisa. Aquele tesouro era o próprio Jesus. Olha só. Certa vez um jovem rico chegou diante de Jesus. Essa história está em Mateus capítulo 19 vai contar a história de um jovem que chegou diante de Jesus. Ele falou: mestre, como que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: você conhece os mandamentos? Sim, eu tenho seguido os mandamentos desde a mocidade. Então Jesus falou: muito bem, vende tudo que tens e reparte com os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu. Só que antes de Jesus falar: vende tudo que tens, reparte ao pobre, Jesus falou: vende tudo que tem, reparte ao pobre e me siga. Irmãos, Jesus só falou me siga para os 12 discípulos. Pode estudar os 4 evangelhos. Jesus falou me siga só para os discípulos. Então Jesus chamou aquele jovem rico para ser um discípulo. Sabe o que ele fez? Ele se entristeceu e virou as costas para Jesus. Irmãos, ele perdeu a oportunidade, porque era para ser 13 discípulos, não 12. Jesus falou: vende tudo que tens, reparte para o pobre e me siga. Ele só falou isso para João, só falou isso para Pedro, para Marcos, para Lucas, só para os 12 discípulos. E ele negou andar com Jesus por causa que o seu coração estava nas coisas da terra. Ele perdeu uma oportunidade de ser um dos apóstolos que irá julgar as 12 tribos de Israel, porque ele tinha muitas propriedades. O problema não está em ter coisas, o problema está em servir coisas. Deus não tem problema com coisa. Deus tem problema com o ser humano que adora as coisas, que coloca isso como prioridade em sua vida. Olha só. Êxodo capítulo 32. Oh Moisés, esse Moisés, irmãos. Eu vou pular aqui porque não vai dar tempo para falar tudo. Êxodo capítulo 32. Olha só o que diz, versículo 19. Aconteceu que chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu furor Moisés, arremessou as tábuas que estavam nas suas mãos no chão e quebrou ao pé do monte. Tomou o bezerro de ouro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou pó, e espalhou nas águas e deu de beber aos filhos de Israel. Queridos, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias lá no monte, 40 noites, conversando com Deus, porque Moisés era apaixonado por Deus. A Bíblia diz então que demorando Moisés, o povo chegou: Arão, Moisés morreu, sei lá o que aconteceu com ele, porque ele não apareceu mais. Então
vamos fazer um Deus para nós. A Bíblia diz então que Arão falou: pega todo o ouro que vocês têm, brinco, tudo que vocês tiverem de ouro, e vamos montar aqui um Deus para nós. Eles fizeram um bezerro de ouro. E Moisés, quando desce do monte, ele vê aquela adoração profana, aquela adoração a um falso Deus, ele fica doido, ele quebra as tábuas do mandamento, ele joga no chão. Imagina, né? Porque Moisés era tão apaixonado pela presença de Deus que ele é conservador. Sabe o que é ser conservador? É quando você conserva a presença de Deus dentro da sua vida. Você não negocia com o pecado. E Moisés então pegou aquele bezerro, jogou no fogo, derreteu, porque ele era de ouro, e ele espalhou na água e deu para os filhos de Moisés beber. Por que Moisés fez isso? Porque Moisés queria mostrar para eles: o verdadeiro valor estava aqui dentro, não aqui fora. Não era as imagens dos deuses do Egito, não eram as imagens dos deuses que eles tinham vindo lá no Egito, do faraó, aqueles deuses que o faraó servia, que o faraó acreditava que no momento das pragas nenhum deles apareceu, né? Não sei o que aconteceu. Mas Moisés quis dizer assim: beba água com ouro. Aquilo tem tudo a ver com o que Paulo fala: nós somos vasos de barro com um grande tesouro dentro de nós. Por isso que Moisés fez isso. O valor está aqui dentro, não aqui fora. Vocês não precisam criar imagem de escultura, de bezerro, de animal nenhum, porque Deus já está aqui dentro. Eu vou até ler com vocês lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, abre comigo lá. Caiu a minha folha aqui da Bíblia, tá? A minha Bíblia já está, tem que comprar outra. 2 Coríntios capítulo 6. Olha lá. Versículo 9. Depois nós vamos em outro livro do Coríntios, amém? Como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados, não mortos, como constritados, mas não alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como tendo nada, possuindo tudo. Agora abre comigo em Coríntios capítulo 4, um pouquinho atrás aí, versículo 6. Aqui eu quero te mostrar o verdadeiro tesouro que está dentro de você. E depois eu vou explicar para você como o pobre pode enriquecer a muitos, que Paulo está falando. Olha só o que diz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus disse que das trevas resplandeça a luz. É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder seja de Deus, não nossa. Paulo está dizendo que Jesus, o seu conhecimento, a sua glória está dentro de nós, e esse sim é a excelência do poder que está dentro de cada um de nós. Era isso que Moisés estava querendo dizer: povo, ei, vocês têm que entender, o que está aí dentro tem valor, não é aqui fora, é o que está aqui dentro, não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro que tem valor. Eu tenho um vaso, que a Bíblia fala, o vaso de barro, eu tenho um lá em casa, eu ganhei num ato profético de um cara que era americano. E o interessante, que o vaso, quando você coloca azeite, ele não escorre azeite, ele soa azeite. Você deixa lá o azeite, depois de 3, 4 dias ele vai começar a suar o azeite de pouquinho. E sabe o que acontece? Ele conserva muito e muito tempo, 6, 7 meses o azeite. Ele é bem pequenininho. Isso é ser conservador, é quando você conserva a unção que está dentro de você. E quando você está rachado pelo pecado, isso vaza. E Deus não chamou você para vazar a unção, Deus chamou você para suar a unção e conservar ela. Isso é ser cheio da unção. Quando você está cheio, você começa a suar, e tudo que você faz, a glória de Deus vem. Tudo que você faz, a glória de Deus vem. Tudo que você faz, a glória de Deus vem. O segredo está na presença.
Se você quer ter uma vida bem sucedida, hoje existe muitos coaches, falam tantas estratégias, eu fico meio que... Irmãos, a maior estratégia de ter uma vida bem sucedida é a presença. A casa de Obed-edom, quando a arca esteve lá 3 meses, a Bíblia diz que Deus abençoou ele em tudo. Vamos lá. Eita glória, não, vamos primeiro Moisés aqui. Vamos voltar a Êxodo capítulo 33. Glória a Deus. Irmãos, é muita coisa aí, mas Êxodo capítulo 33. Meu Deus, e esse aqui é forte, irmãos. Olha o que Moisés fala. Eu oro a Deus para ter um coração assim, queridos. O que me chama a atenção não são coisas. O que me trouxe até aqui foi a presença. Olha só o que diz. Moisés disse ao Senhor: eis que tu diz, fazer subir esse povo, porém não me faz saber quem vai me enviar comigo. Tu me disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora pois eu tenho achado graça aos seus olhos. Roga-te que agora faça saber o teu caminho e te conhecer, para que ache graça aos seus olhos. Atenda essa nação, é teu povo. Disse, pois irá a minha presença contigo para descansar, para fazer descansar em outras traduções. Então disse, se tua presença não for conosco, não faça subir daqui. Como pois saberá agora que eu tenho achado graça aos seus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andar contigo e separados, que eu, teu povo, e o povo da terra, da face da terra, seremos diferentes? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem me pedido, porquanto achasse graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Irmão, isso aqui é muito forte. Eu te conheço pelo nome, não é te chamar pelo nome. Eu te conheço, eu conheço o teu caráter, Moisés. Eu conheço o teu coração, eu conheço você. Eu sei que você me ama, eu sei que prioridade na sua vida é minha presença. Eu sei que o valor na tua vida é minha presença. O que tem valor para você sou eu. Eu sou o ser mais importante na tua vida. Deus estava falando isso. Eu te conheço pelo nome, porque o teu nome está ligado com o teu caráter, e teu caráter está ligado com a tua pessoa, e a tua pessoa está ligada com a tua essência. Então quando Deus falou: Moisés, eu te conheço pelo nome, eu conheço a tua essência, e eu sei quem você serve e ama de verdade. Por isso que Deus amava tanto Moisés, ele era diferente. E olha só o que diz no versículo 18. Então ele disse: rogo-te, disse Moisés, rogo-te que te mostre-me a tua glória. Rogo-te que mostre para mim a tua glória. Moisés poderia pedir qualquer coisa: Senhor, me dá tudo o exército inimigo nas minhas mãos. Deus dava. Me dá tudo que eu quero, todo o ouro, toda a prata. Deus dava, porque Deus amava Moisés. Mas sabe o que Moisés falou? Eu não quero nada disso. Eu quero só uma coisa: a tua presença, a tua glória. Eu não quero um anjo indo na minha frente, nada contra os anjos. Eu não quero soldados fortes na minha frente. Eu quero que a tua presença nos guie, que a tua presença vai na frente, porque se a tua presença não for, nós não vamos subir daqui, Deus. Eu quero a tua presença, é você que eu quero, é teu coração que eu quero. Existe um homem da Bíblia também chamado Davi, esse homem era diferente. 1 Samuel capítulo 4, olha essa história é muito séria. Olha minha Bíblia, glória a Deus. Irmãos, quem lê a Bíblia é assim, a hora a folha vai voando para todo lado. Glória a Deus. Depois eu amo essa Bíblia aqui, por mais que a tradução dela é muito difícil. 1 Samuel capítulo 4, versículo 15. Aqui nós vamos para o final, queridos. Irmãos, preste atenção nessa história. Você quer uma virada de chave na sua vida? Você quer viver algo grande com Deus? Tenha essa atitude que nós vamos mostrar aqui. Não nesse capítulo, mas para frente, na continuação da história. E era Eli da idade de 98 anos.
e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem: Eli, sou eu que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu lá, meu filho, na batalha? Então respondeu o que trazia as boas novas: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve também um grande estondouro entre o povo. Além disso, também seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi tomada. A Bíblia diz então aqui: estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida, aproximou do parto, ouvindo essas notícias, que a arca de Deus tinha sido tomada, que o seu sogro, seu marido, morreram, encurvou diante e deu à luz, porquanto as dores vieram sobre ela no parto. Queridos, a Bíblia diz que Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Eli sabia dos pecados dos seus filhos. Seus filhos, eles pecavam lá no tabernáculo e incentivavam o povo a pecar. Eli sabia que os seus filhos não eram corretos diante de Deus. E sabe o que ele fez? Nada. Ele foi omisso, irresponsável, porque sabendo que poderia trazer uma grande consequência para os seus filhos. Nenhum momento Eli sentou com os seus filhos para falar de arrependimento. Deus não queria que ele batesse nos seus filhos, agredisse os seus filhos, não. Deus queria que ele tivesse uma conversa de arrependimento, mas ele ficou quieto. A Bíblia diz então que Ofni e Finéias incentivava o povo ao pecado, e o povo começou a pecar. A Bíblia diz que os filisteus, houve uma guerra, os filisteus veio contra Israel. A Bíblia diz então que eles subiram para a guerra e levaram a arca ainda. E os filisteus ganharam a guerra, porque Deus não estava com eles. Eles acharam só porque a arca estava ali, Deus ia estar com eles. Não adianta usar o nome de Deus no meio do pecado. O pecado precisa ser renunciado. Não adianta, Deus é comigo, mas eu vivo no pecado. Eu vivo enganando, mentindo, roubando as pessoas, passando as pessoas para trás. E ainda eu tenho coragem de falar: Deus é comigo nas batalhas. Deus não é contigo, porque aquele que é luz não é trevas. Aonde tem luz não tem trevas. Aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que não se ajunta se espalha. Isso está na Bíblia. Por mais que as pessoas não pregam mais sobre arrependimento hoje, porque elas querem ver a igreja cheia de pessoas vazias, sem destino, sem salvação. Por isso que é mais fácil contratar um coach para mexer com a alma do que contratar um profeta de verdade para mexer no espírito. Nós não estamos aqui para te dar estratégia para ganhar coisas. Nós estamos aqui com estratégia para você voar como águia na presença de Deus. Nossa intenção é ver você cheio de Deus, tão cheio de Deus, que você possa cruzar os oceanos para pregar o Evangelho, que você possa cruzar as fronteiras para pregar o Evangelho, que você possa morrer por Jesus. É essa estratégia que nós temos aqui, de dar tudo o que nós temos para Ele, porque Ele é merecedor. Em maio nós vamos estar lá no Paraguai. Faz 9 anos que a gente se move para o Paraguai com o pastor Roberto. Ontem era meia-noite, eu estava conversando com ele. Eita, saudade. A nossa missão é que fazer com que a sua missão seja ganhar almas, seja glorificar a Deus, e seja que a sua família seja salva. Essa é a nossa missão, essa é a nossa intenção. Não é fazer você ganhar coisa, porque o que adianta você ganhar coisa e morrer e ir para o inferno? Que adianta ter coisas, mas não ter Jesus? Porque se não tiver Jesus, não tem nada. A Bíblia diz que a presença, a arca, era o maior símbolo da presença de Deus para o povo de Israel, e ela foi levada por causa do pecado. E a Bíblia diz então que a arca foi, os fariseus levaram a arca achando que a arca ia abençoar eles. Veio praga, veio um monte de coisa, eles abandonaram a arca. Aí a arca foi para outro lugar, a arca foi para outro lugar, até parar na casa de um homem chamado Abinadab. E a arca ficou 80 anos longe de Israel.
O maior símbolo do poder de Israel era a Arca da Aliança, aquela que estava no tabernáculo, ao qual Deus deu o desenho para Moisés fazer, construir. A Arca da Aliança, quando a glória de Deus vinha lá no Santo do Santo. Quando você lê no tabernáculo, a Arca da Aliança estava lá, e Deus manifestava a sua glória lá na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o maior símbolo de vitória de Israel, porque era a presença de Deus, e isso foi tirado deles por causa do pecado. Não foi Deus que tirou, foi eles que perdeu. Porque a intenção do diabo não é tirar você da igreja, a intenção do diabo é tirar a presença de Deus do seu coração, é fazer com que você perca a presença, o amor, a paixão, o fogo, a chama pela presença de Deus. A intenção do diabo não é tirar você de uma igreja, é deixar você morto, sem vida de Cristo, porque a verdadeira vida está escondida em Deus. Só através de Jesus Cristo você pode achar, e para achar a vida, você tem que estar ligado com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, a Bíblia fala. Mas a Bíblia diz que Deus ungiu um homem chamado Davi. A história de Davi não começa com uma coroa na cabeça, começa com uma harpa na mão, adorando o Senhor sem ninguém ver. A história de Davi não começou com uma espada vencendo grandes guerreiros, ou vencendo Golias, não. A história de Davi começa na intimidade com Deus, porque tudo que Deus fala com você no secreto, Ele vai tornar ao público. Quando você tem uma vida no altar, tudo ao público, porque é como eu falei, você soa unção, você joga unção para todo lado, você soa unção, as pessoas sentem unção na sua vida, aonde você toca prospera, aonde você fala Deus está ali, porque você tem um relacionamento, um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Então esse homem Davi, irmãos, a Arca da Aliança foi levada quando Samuel era pequeno. A Bíblia diz que Samuel ungiu. Você sabe que Samuel ungiu Davi, ele já tinha 50 anos. Olha quantos anos a arca ficou longe. E Saul, nenhum momento se preocupou em ir atrás. Pode ler a Bíblia. Nenhum momento Saul se preocupou em ir atrás da arca. Nenhum momento você vai ver Saul, vamos lá buscar a Arca da Aliança, porque era o maior símbolo de representação da glória de Deus do nosso povo. Saul só se preocupava com as suas coisas, Saul só se preocupava com o trono, Saul só se preocupava com aquilo que ele pensava. Saul não tinha uma aliança com Deus, por isso que Deus o rejeitou, não dá. Por isso que Samuel, quando foi lá, Deus falou: Samuel, chega, até quando vai suportar Saul, sabendo que eu o rejeitei? Não dá mais, Samuel, ele não me ama, ele não me quer, não dá. Ele não quer minha presença. Eu não posso forçar uma pessoa a me amar, eu não posso forçar uma pessoa a me querer. Deus não é invasor. Deus não é invasor. Deus, Ele trabalha com permissão. Eu falei isso ontem aqui no Integra. Deus não vai invadir seu coração. Ele não é o diabo, Ele não é lobo, Ele é pastor. Lobo, ele chega no escuro de mansinho e pega você por trás, mas Deus, Ele bate a porta, aquele que abrir, eu entrei dentro dele e cearei junto com meu Pai. Isso está escrito na Bíblia. A Bíblia diz então, 2 Samuel, capítulo 6, vamos lá para nós estar encerrando. Esse homem era diferente, ele pode ter errado, errou, mas se arrependeu. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Olha só o que diz: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, como a gente falou aí, o Geteu, 3 meses, e abençoou Obed-edom em todas as coisas do Senhor. Então avisaram a Davi: Davi, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, da cidade de Davi, com alegria. Sucedeu quando os levavam a arca do Senhor, eles davam 6 passos e sacrificavam um boi ou um carneiro cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um hófede de linho fino, e assim subiu, levaram
Davi e toda Israel a arca do Senhor com grande som, júbilo de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que estava olhando pela janela, vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando, dançando diante do Senhor, desprezou em seu coração. Olha o que aconteceu. A arca, uns falam 50 anos, outros 60, 70, 80, mas até 80 anos a arca ficou longe. Eu acredito no 80 pelo estudo de anos que eu faço. Eu acredito, né? Uma opinião minha. Então Davi, ele tomou uma decisão. Eu preciso ir atrás da presença. Israel está sem a presença de Deus. A Bíblia diz então que Davi arma uma coletiva, leva um monte de homens, leva carroças. E sabe o que aconteceu? Foram na casa de Abinadab, pegaram a arca, colocaram nas carroças. A Bíblia diz que os bois tropeçou, e Uzá, ele tocou na arca e foi afuminado, ele morreu na hora. A Bíblia diz que houve um luto, eles ficaram tristes. Davi falou: Deus, eu estou fazendo uma coisa boa, porque o cara morreu. Então existia um homem no caminho lá perto, onde Uzá morreu, Obed-edom: oi, deixa a arca aqui na minha casa. Se vocês quiserem deixar na minha casa, não tem problema nenhum. Porque Davi, ele falou: Uzá morreu porque eu fiz alguma coisa errada. E fez. Porque na primeira vez, ele levou a arca em cima de uma carroça com os bois. Na segunda vez, foi levado no ombro dos homens. Porque a presença de Deus não foi feita para ser carregada por animais, mas por mim e por você. Deus não quer que você carregue a presença na carroça. Deus quer que você carregue a presença. Por isso que o peso de glória, peso de glória, peso de glória. E a Bíblia diz então, que quando eles estavam levando a arca para Jerusalém, Davi saltava com todo, irmão, você nunca vai ver Davi saltando com todas as suas forças como aqui. Porque a maior vitória de Davi não foi contra Golias. A maior vitória de Davi não foi contra os filisteus. A maior vitória de Davi não foi contra os filhos de Amon. A maior vitória de Davi não foi contra os sírios. A maior vitória de Davi foi ter trazido a presença de volta ao povo que estava sem ela. E essa é a nossa missão, levar a presença de volta àqueles que perderam ou não têm ela. Por isso que o Evangelho deve ser pregado a todo mundo. Por isso que Deus te escolheu para manifestar a presença deles àqueles que não têm. Sabe o que significa avivamento? É quando eu não tenho vida e passo a ter vida. Isso é avivamento. Porque a palavra vida vem de avivar, e avivar vem de viva, e a palavra viva vem de vida. Sabe o que significa a palavra reavivamento? Tornar, trazer de volta aquilo que eu perdi no caminho. E o que eu e você perdemos no caminho? A paixão, o amor pela presença de Jesus. E Deus está falando assim: shh. Antes de eu vir ministrar, Deus falou muito no meu coração: Anderson, não era para você pregar hoje. Na visão dos homens, mas para mim era. Eu quero te usar como Davi, para levar a presença de volta para Jerusalém. Talvez você entrou aqui hoje como Jerusalém, distante da presença de Deus. Irmãos, o que me deixa mais triste é ver uma pessoa distante do Senhor, porque ela perde um propósito de vida. Não sei como as pessoas aguentam viver longe de Jesus. Eu já tentei, eu já me desviei do Evangelho, eu tentei viver minha vida, tentei fazer minhas vontades de novo, mas eu não consegui. Eu colocava a cabeça no travesseiro. Eu lembro do ano de 2009, eu me converti em 2008, no ano de 2009 eu me desviei, e o Gil foi atrás de mim, eu lembro. E aí, antes, falei: Gil, eu estou de boa, esse negócio de crente não é para mim, eu sou do crime, é assim mesmo, e não quero isso. Mas, irmãos, todo dia eu colocava a cabeça no travesseiro, eu sentia saudade da presença. Todo dia eu colocava a cabeça no travesseiro, eu lembrava dos momentos que eu vivi com Deus. Eu começava a chorar sem parar, e eu estava na quebrada, eu tentava esconder. E toda madrugada eu chorava, eu ia lá no fundo da casa e falava: Deus,
Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo abandonar o Senhor mais. Parece que a droga não é como antes, as bebidas já não são como antes, as mulheres já não são como antes. Porque naquele momento eu tive um encontro tão grande com Deus, que Ele marcou minha vida. Por mais que eu tentei viver a minha vida, eu não consegui. Deus marcou tanto a vida de Davi, que Davi não se importou com o trono. Ele deixou o trono para ir atrás da presença. E Jesus deixou o trono para ir atrás de você. Jesus deixou o trono, toda a sua glória, para ir atrás de você. Ele se fez servo, Ele se humilhou a si mesmo, se tornando como homem. Ele deixou tudo, toda a sua riqueza, Ele deixou todo o seu trono, toda a sua glória, porque Ele encontrou algo de valor, que é você. Mas Ele quer que você também entenda o que Ele entendeu. E o que Ele entendeu? Que você é valor para Ele, mas você precisa ver que Ele é teu valor. Eu tentei viver minha vida, mas eu não consigo mais. Eu tentei. As festas já não tinham mais efeito, as amizades já não tinham mais efeito, as trevas já não me satisfaziam mais. Então eu decidi voltar para Jesus e falar: Jesus, estou aqui. Eu perdi dentro da igreja, não perdi lá fora não, tá? Eu perdi aqui dentro. Em 2009 eu me desviei porque eu perdi dentro da igreja, porque eu comecei a olhar as coisas da terra, do mundo. Eu achei que eu era bom demais, mas eu vi o quanto eu sou miserável e podre, o quanto eu preciso de Jesus. É como a gente cantou: vale um dia na sua presença do que 1000 anos lá. Um dia que eu vivo com Jesus vale 1000 anos do que eu vivi lá fora. Vale muito mais do que as baladas, do que as noitadas, do que os rolês. Vale muito mais do que o dinheiro que eu ganho. Vale muito mais do que meu emprego. Vale muito mais do que meu filho, a minha esposa. Vale muito mais. Pedro uma vez falou: Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Depois que Jesus conversou com o jovem rico, Pedro fala: Senhor, o que eu vou ganhar? Eu deixei tudo para te seguir. Jesus olha para Pedro e fala assim: Ei Pedro, o filho do homem se assentará no trono da sua glória, e você se assentará no trono do meu lado. Ei Pedro, o que eu tenho para você é uma eternidade, não é aqui, é lá. E hoje as pessoas estão tão distantes de Deus, que elas fazem plástica para tudo, insatisfeitas com a sua aparência, insatisfeitas com a sua vida, insatisfeitas com tudo. Deus te ama como você é, cara. Deus te ama como você é, minha irmã, meu irmão. Talvez você não tenha o cabelo que você queria ter, mas ele é tudo que você precisa. Você não tem o corpo que você queria ter, mas ele é tudo que você precisa. O sistema quer fazer você valorizar essa carne, mas Deus valoriza o seu espírito, porque a Bíblia diz que nós vamos ter que devolver nosso espírito a Deus. Ei, queridos, você é a imagem e semelhança de Jesus. Você tem algo de valor aí. Você não é um imprestável. Ei, você não é um erro de cálculo para Deus. Você não é um erro para Deus. Não. Antes da fundação do mundo, Deus já sonhava com você. Você já existia em Deus. Deus criou o céu, a terra para você. Deus criou todas as coisas para você desfrutar, para sua família desfrutar. Não sirva a criação, mas sirva o Criador, que criou toda a criação para você. Eita glória. Eu te amo, Jesus. Ei, irmão, eu estava vivendo minha vida, eu estava lá perdido na droga, na escuridão. De repente o fogo, a sarça queimou, e ele me atraiu e falou: ei, você pode ser falho, pecador, errante, mas eu vou te transformar, eu vou te curar, eu vou te renovar, e você é meu. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa: quem é marcado pelo fogo nunca mais esquece a presença. Fala a verdade, você já tentou viver sua vida longe de Deus, longe da igreja? Você não consegue. Sabe por que você está aqui? Porque você não consegue mais. Você já está marcado pelo sangue. Você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Você não consegue mais viver sua vida. Porque quando você tenta viver sua vida, vem aquela tristeza. Fala: eu estou errado, cara.
esse não é meu lugar, esse não é mais meu naipe. Fique de pé. Vale mais um dia em tua glória, Pai. Vale mais um dia em tua glória. Eu quero que apague as luzes, fazendo favor. Eu sinto um amor, cara, muito grande. Eu sinto um amor muito grande, o cuidado de Deus. Eu sinto um amor muito grande. Deus, Ele quer que a gente volte para a presença. O que te afastou, o que te tirou desse lugar? A internet, as aflições, as lutas. Deus está falando, volte. Ei, esquece tudo isso e venha. Curte a minha presença. O dia de amanhã me pertence. Esquece o amanhã. Existe uma unção, existe uma glória, existe uma nuvem de acolhimento. Deus, Ele quer te acolher. Chega de andar vazio. Chega de ser crente. Crente até o diabo é. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, que seja filho, cheio do Espírito Santo, cheio da graça divina, cheio do poder e da glória de Jesus Cristo, do conhecimento de Deus, porque a mensagem da cruz é loucura para os homens, mas para nós é poder de Deus, mas para nós é poder de Deus. Queridos, fica à vontade, se quiser vir aqui na frente, nós vamos ficar doidos aqui. Se você quiser vir aqui na frente, eu te convido. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que você precisa ser tocado. Fala, pastor, eu quero ser marcado mais uma vez. Eu quero ser tocado, eu estou cansado, eu quero mais. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com Deus.